Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal do podcast Mais Conhecimento Bíblico, um podcast criado e desenvolvido para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Quero dizer para você que é um prazer ter você aqui conosco, você que tem nos assistido, tem nos acompanhado, tem deixado o seu like, o seu comentário, isso é importante e relevante, e já quero reforçar, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse episódio com mais uma pessoa para a glória de Deus. Queridos, nesta oportunidade que o Senhor está nos concedendo, está comigo aqui o meu amigo, irmão em Cristo, o Wallace Almeida, que vai estar se apresentando aí para o povo. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus então, muito grato a Deus, né, primeiramente, segundo o pastor João, por fazer parte do podcast Mais Conhecimento. Creio que é um projeto muito abençoado por Deus, de alcançar vidas por meio do dia, por meio do lar. Eu peço a você que nos ouve agora, que possa seguir o canal podcast Mais Conhecimento Bíblico, deixe seu like, né, e acompanhe todos os vídeos, todas as lives. Seja abençoado com o poder da palavra de Deus e o conhecimento. Essa oportunidade para comentar um pouco acerca da palavra e das grandezas de Deus. Glória a Deus. Queridos, você não pode sair daqui, fique conectado aqui conosco. Vai sair muita coisa boa aqui para a glória de Deus. E nessa oportunidade, que o Senhor nos dará a honra de o meu amigo Wallace Almeida estar vindo aqui nos estúdios do podcast, nós vamos estar trabalhando sobre João, capítulo de número 5, sobre o paralítico do tanque de Betesda. Então você não pode passar, não pode mudar para outro episódio. Fica aqui conosco, você será edificado, amém? Você será edificado e eu já reforço, deixe o seu like, o seu comentário sobre o que nós vamos estar comentando aqui, o seu pensamento, sua posição, como você vê esse texto, como você crê. Deixa aqui até para que o YouTube venha reconhecer que esse é um conteúdo relevante e assim ele venha distribuir para mais pessoas e mais pessoas serem abençoadas para a glória de Deus. Então vamos fazer algumas perguntas aqui ao meu amigo, o Wallace Almeida, sobre João capítulo de número 5. Wallace, o que o capítulo 5 do Evangelho de João nos revela sobre o ministério de Jesus? Ok. O texto de João, capítulo 5, né, assim como toda a Bíblia, também ao longo da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos uma evidência muito forte mesmo, pastor João, acerca do tamanho da compaixão e da misericórdia de Deus com o homem. A gente vê aqui o cenário de um homem que está passando por uma enfermidade, já tem um certo tempo, um bom tempo, a Bíblia faz menção que 38 anos, ele estava, né, com essa enfermidade, era paralítico, e que ele, né, estava nesse cenário, estava passando por essa situação. E a gente vê o tamanho da compaixão de Deus e a misericórdia, mesmo apesar de todo esse tempo, né, ele foi alcançado por Jesus, alcançado pelo milagre. E isso é uma prova infalível de que Deus, ele enxerga as pessoas, independentemente do cenário, independentemente da situação, e que Deus, ele sempre está atento, né? Seja em qual for o cenário da nossa vida, para poder nos alcançar por meio dos milagres, por meio da palavra e por meio da sua graça infinita. Wallace, é interessante comentar, ao olhar para esse capítulo de número 5, que a gente pode observar que esse homem, ele já está, conforme nos revela o capítulo 5, há 38 anos sofrendo, né? Talvez algumas pessoas daquela época pensavam que o estado daquele homem ia terminar daquela maneira, paralítico, mas graças a Deus apareceu Jesus. Isso nos traz uma grande lição, né? Muitas das vezes nós vemos pessoas, ou até pessoas já olharam para a nossa vida quando nós não estávamos em Cristo, olhou para nós e disse, isso daí vai terminar desse jeito, a sua vida vai acabar desse jeito. Mas graças ao Cristo ressurreto que apareceu e fez um grande milagre em nossa vida. Com certeza. E assim, quando a gente olha para o texto de João 5, principalmente aqui no versículo de número 1, do capítulo 5, está escrito, né? Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque,
chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendre. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Então observe que havia uma festa nesse contexto de João 5, ou seja, Jerusalém estava em festa, o cenário ali na cidade era um cenário de alegria, um cenário de festejar. Jesus ele sobe até Jerusalém, né, porque ele como um judeu, nascido em Belém da Judéia, ele tinha por obrigação praticamente participar de todas as festas, não só obrigação, como era uma honra muito grande para todo judeu participar das festas judaicas em Jerusalém. A Bíblia não faz menção ao certo qual festa em específico estava acontecendo em Jerusalém, mas nós sabemos que havia 3 festas principais em Jerusalém, que era a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa de Pentecoste. Dentre os estudiosos, acredita-se, né, que provavelmente essa festa que estava acontecendo em Jerusalém era a festa da Páscoa, né? E Jesus ele subiu até Jerusalém para participar dessa festa. Só que o que a gente observa aqui é que quando Jesus sobe a Jerusalém, né, em vez de ele ir diretamente para o templo, que seria o padrão, né, de um judeu, ir diretamente para o templo para poder se assentar na mesa, ficar em comunhão com todos os mestres, né, e rabis da época. Não, Jesus não entra pela porta principal, ele não vai pela porta principal de Jerusalém, mas ele vai até a porta das ovelhas, até esse tanque chamado Betesda, né, que tem o significado de casa da misericórdia. A Bíblia faz menção que ali não havia só esse coxo, só esse paralítico, perdão, mas que havia outros também com outras enfermidades. Muitas pessoas ali, muitas pessoas, provavelmente alguém, um coxo, um surdo, um mudo, provavelmente alguém com lepra. Então, assim, todas as classes de enfermidade, né, de pessoas com essas enfermidades, ficava ali no tanque de Betesda. E o que me chama a atenção na primeira pergunta que o senhor fez, né, o que isso mostra no ministério de Jesus? O que isso mostra para nós? O que isso ensina para nós? Que Jesus, diferentemente dos outros mestres da época, né, da elite sacerdotal, mesmo Jerusalém estando em festa, e mesmo o cenário de Jerusalém sendo um cenário de festa, Jesus, em vez de ele ir direto para o templo festejar, ele preferiu ir até a porta das ovelhas, onde tinha pessoas necessitadas precisando de um milagre. Oh, glória. Ou seja, Jesus se difere dos outros mestres da época, porque os outros mestres, conforme esse texto, mostra que eles conseguiam festejar mesmo sabendo que tinham muitas pessoas próximo deles passando necessidade. Então, assim, como que a pessoa consegue festejar sabendo que tem uma pessoa do lado dele, né, passando por um momento difícil, passando por uma enfermidade e não faz nada? Ao invés disso, ele prefere, né, se assentar na mesa ali com os outros mestres e se alegrar, festejar, mesmo sabendo que tem pessoas que estão passando por necessidade. Então, o que a gente observa nesse texto? Que Jesus, diferentemente desses outros mestres, né, para ele festejar em Jerusalém, antes ele teve que vir aqui, né, nesse tanque de Betesda, diretamente nesse homem, né, para poder libertar ele, curar ele daquela enfermidade. Porque aí sim é um motivo de festa. E esse é o propósito do evangelho, né? Como que eu consigo festejar com uma pessoa passando necessidade ao meu lado? E aí entra o que a palavra de Deus diz, né? Se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora, né? Exatamente. Porque assim, pastor João, eu digo isso num contexto geral, né? Sem falar de igreja específica, ou de crença específica, ou de religião específica. Mas, assim, dentro do evangelho em si, a gente tem observado que ao longo dos anos, né, nós temos perdido muito a sensibilidade ao Espírito Santo. Nós temos nos distanciado muito do propósito do evangelho. Porque o que é o propósito do evangelho? Um dos propósitos do evangelho é ajudar pessoas, né? Com certeza. Eu comecei esse comentário aqui falando o quê? Que esse texto prova, né, com provas infalíveis, o tamanho da compaixão e misericórdia de Deus. Verdade. Com o homem.
né? Porque Jesus, ele está indo ali com um objetivo específico, participar da festa. Mas ele sabe que esse homem está ali no tanque de Betesda com essa enfermidade. Então, para ele participar da festa, sendo que tem alguém sofrendo, prefere ir lá, libertar aquele homem do sofrimento e depois ir festejar. Então, esse é o propósito do evangelho. Às vezes a gente está tão fadigado com as coisas, ou com os afazeres, né? Dentro do... Tanto na vida secular, quanto na vida espiritual também, que às vezes tem pessoas, né? Passando por necessidade ao nosso lado. E isso eu falo necessidades físicas e necessidades espirituais. Por exemplo, já parou se nós parássemos aqui para pensar que às vezes a gente passa por pessoas dentro da igreja, dá paz do Senhor para irmão, que às vezes o irmão tá a ponto de tirar a vida dele e a gente não sabe. Às vezes tem irmão que tá passando necessidade em casa e a gente não sabe. Às vezes irmão que tá ali na beira do abismo e a gente não sabe. Então, assim, o propósito do evangelho, né, é a misericórdia de Deus, é que a graça alcance essas pessoas. Então, assim, às vezes a gente está tão preocupado com festas, com eventos. Não estou dizendo aqui que não tem que acontecer, tem que acontecer. O povo de Deus tem que festejar mesmo, tem que se alegrar mesmo, mas sem esquecer da essência do evangelho. A gente promove festas para Deus, promove festa para Deus, mas sabendo que o objetivo central é que a misericórdia de Deus alcance os necessitados. Wallace, aí, nós abrindo um parênteses aí, a gente tem observado, né, contexto geral, que muitas das vezes está invertido, né? O povo tão preocupado em festejar, que não é errado, é correto, nós devemos, mas esquece daqueles que precisam de ajuda. E o nosso maior exemplo que nós devemos olhar e seguir é Cristo. E Cristo nos dá lição para a nossa vida, que nós devemos fazer assim como ele fez. Só que a gente vê que em algumas denominações, né, isso está invertido. Tem muitas pessoas que se preocupam tanto em festas, em eventos, mas muitas das vezes esquece de estender a mão, de fazer algo que aquela pessoa está no alcance dele para ajudar o próximo. E muitas pessoas, alguns fazem até como que não viram aquelas pessoas que estão sofrendo ou estão naquele estado. E assim, me preocupa porque o cenário de João 5 é um cenário que a gente vê hoje na nossa atualidade. E você vê que tem mestres, fariseus, saduceus, escribas da época sacerdotal, eles estão ali no templo festejando. E o que acontece? Esse paralítico está ali no tanque de Betesda, né, que tem o significado de casa da misericórdia. A gente vai entrar nesse ponto aqui mais à frente no texto. E ele não está ali à toa, né? Ele está ali à espera de um milagre. À espera que a sua situação mude. E a gente vai comentar sobre a crença que tem também na época. Só que o que acontece? Esses mestres, fariseus, saduceus da época, escribas, Deus confiou a palavra na mão deles. Eles eram para ser os responsáveis para cuidar do povo. Então, assim, você observa um cenário aqui, um cenário de festa, né, visualmente, mas uma hipocrisia espiritual. Porque o que acontece? Quando eu, que me digo cristão, quando a dor, né, de alguém, o sofrimento de alguém que está do meu lado, e isso eu digo independentemente de ser crente ou não, né? Porque às vezes nós também pecamos nesse ponto. Às vezes a gente sente muito a dor, o sofrimento do outro quando é irmão em Cristo. Às vezes quando é o ímpio a gente diz assim, não. Alguns atribuem, não, é porque ele está em pecado. Porque não quer Deus mesmo. Está em pecado e tudo. Mas assim, se você for analisar o evangelho é apelo. É porque não quer Deus, mas não quer Deus. Foi pregado, iluminado pela verdade, foi apresentada a graça para ele. Então, assim,
Isso que me preocupa, porque aqui, nesse texto de João 5, nós vemos uma falta de sensibilidade ao Espírito Santo. Nesses mestres, nesses líderes. Esses líderes aqui, eles já perderam o propósito da palavra de Deus há muito tempo. Porque a dor daquelas pessoas já não comovia mais eles. Uma preocupação a todos que ouvem nós, né, nesse momento, que uma preocupação que a gente tem que ter muito grande é quando a dor do próximo, o sofrimento do próximo não consegue mais sensibilizar a gente. Isso mostra que nós estamos muito distante do sentimento que Cristo teve e tem até hoje. Então, assim, quando eu vejo um cristão que às vezes vê com a dor do próximo, ou de alguém que se desviou, ou do ímpio, na verdade é ele que necessita perdão. O propósito do evangelho. Almas. Glória a Deus. É muita coisa, é muita coisa. Louvado seja o nome do eterno Deus. Wallace, qual é o contexto histórico e espiritual desse episódio no tanque de Betesda? Poderia falar um pouco para nós? O contexto histórico, época, Jesus aqui, ele está praticamente, né, no ministério. O texto de João 5, ele já tinha operado milagres, né? 2, também capítulo 4 da mulher. Então, assim, Jesus ele já estava ali cumprindo o seu ministério. Ele sobe até Jerusalém para participar dessa festa. Como eu falei para o senhor, né, para todos que nos ouvem, ele vai com o objetivo de participar da festa, mas não entra pela porta principal de Jerusalém, que era comum, né, de todos, ele na posição de mestre, na posição de rabi. O comum seria digamos assim, o mais adequado na visão humana seria ele entrar pela porta principal. Ele não fez isso. Ele entrou pela porta das ovelhas, né? Ele foi até o tanque de Betesda. Isso também tem um significado espiritual muito grande, muito forte. Mas vamos falar de contexto histórico por enquanto, né? Glória a Deus. E não, assim, tem muita coisa aqui pra gente falar. Pode. E aí no deixa verso, Deus te usar. Eu vou até ler aqui, né? No verso 3 diz, né? Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia, né? Tá no texto. Em certo tempo, ao tanque agitava a água, assim o primeiro que ele descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, né? Era paralítico. E Jesus, vendo este deitado e sabendo, gosto sempre de repetir isso aqui, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe, quero explicação. Então, assim, Jesus não entra pela porta principal, ele entra pela porta das ovelhas, vai até o tanque de Betesda. E por que ele toma a atitude de ir entrar pela porta das ovelhas ali e ir até o tanque de Betesda, sabendo que ali, né, só tinha pessoas necessitadas? O que aquelas pessoas estavam fazendo ali, no contexto histórico? Quando estudamos a Bíblia e também toda a história, o que a gente observa? Que essas pessoas que estavam ali era como se fosse uma forma em que os líderes da época encontraram, né, de dar uma esperança para esse povo, e para que eles também não ficassem incomodando eles no templo. Por exemplo, vem um paralítico. Ah, não, já sei qual é a solução para ele. Manda ele lá para o tanque de Betesda. Manda ele lá para a casa da misericórdia. Lá ele vai resolver o problema dele. Porque tinha essa crença na época, né? De que em certo tempo o anjo descia no tanque, né? Fazia o milagre. Fazia o movimento da água. E depois que o movimento passasse das águas, o primeiro que entrasse seria curado. Então tinha essa crença. Então era meio que uma solução. Uma solução e uma esperança para quem estava necessitado, mais um alívio para eles.
É aquela mesma coisa. Não, eu não posso resolver o problema deles, mas eu dou uma direção, né? Só que, na verdade, eles que eram para ser direcionados por Deus para resolver o problema daquelas pessoas. Cuidar, né? Cuidar do corpo físico, cuidar do espiritual, da alma. E eles não faziam isso. Era meio que uma forma de se livrar. E Jesus sabia disso. Sabia disso. Então ele vai até o tanque de Betesda sabendo que ali, o texto diz, né? Sabendo. Isso prova que ele já sabia. Que ele já sabia. Que esse homem estava ali há 38 anos. Sabia. Quando nós falamos aqui das festas, né, judaicas, que aconteciam, as festas principais, Jesus, na posição de judeu, né, ele participava dessas festas desde a infância, né, levado pelos seus pais. E provavelmente pelo fato de João ter narrado, não narrado aqui o nome desse homem, mas narrado que ele tinha um homem, né? Escrevido que ele tinha um homem que há 38 anos era paralítico, então provavelmente esse homem era mais conhecido pela situação que ele estava do que pelo próprio nome dele. Aqui o que deixava ele famoso em Jerusalém não era o nome. O que deixava ele famoso em Jerusalém era a enfermidade que ele estava passando, a enfermidade que ele tinha, né? E Jesus sabia disso. E o que acontece? O que a gente acredita? Né? Que provavelmente Jesus já passou pelo tanque de Betesda em outras ocasiões, né? Porque ele subia para Jerusalém com seus pais para participar das festas principais. Então provavelmente Jesus já passou ali e já viu esse homem. Aí fica aquele negócio, né? Por que Jesus, se ele já passou ali algumas vezes, por que não curou logo? É porque para Deus tem um tempo certo para todas as coisas acontecer. Agora tem uma coisa. Tem um tempo certo para acontecer, mas Deus, ele sabe de todas as coisas e ele lembra. É o mesmo que está registrado, está marcado. Deus não é igual ao homem que cai no esquecimento. Jesus passou ali, viu aquele homem naquele estado. Né? Por que ele não operou antes? Eu creio que quando a gente lê os evangelhos, a gente vê muito. Jesus falou, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Por que não é chegada a minha hora? A própria Bíblia diz que o Messias veio na plenitude dos tempos. Ou seja, o que é a plenitude dos tempos? No tempo certo. No tempo certo para cumprir o plano divino. Então ele tinha tempo certo para nascer, tinha tempo certo para iniciar seu ministério e tinha tempo certo para concluir seu ministério. Então por que Jesus não operou antes? Porque ainda não é chegada a hora dele. Mas uma coisa é certa. Ele sabia que aquele homem estava ali e que ia chegar a hora, ele ia ali, ia ali e ia operar um milagre na vida dele. Entendeu? Então, às vezes, a gente pensa muito, uma coincidência, né? Aconteceu por acaso. Deus não trabalha com acaso. Deus não trabalha com coincidência. No dia que Jesus ele me viu, no dia que Jesus me libertou você que está me assistindo aqui, libertou o pastor João, não foi uma coincidência, não foi obra do acaso. Deus sabia o lugar que nós estávamos, a forma que nós estávamos, a situação que nós estávamos. Contemplando tudo que nós estávamos fazendo. Contemplando tudo que nós estávamos fazendo, tudo que nós estávamos passando, a pessoa que estava lá batendo copinho, uma cara lá enfiada no pó. Deus sabia. E sabia que tinha um momento certo, né, para a palavra alcançar ele, a graça alcançar ele. Então Jesus sabia que esse homem estava nessa situação, mas ele veio no tempo certo. Porque Jesus ele sempre vai aparecer nas nossas vidas e se manifestar no tempo certo. É o tempo de Deus, é o tempo perfeito. Wallace, dá para explicar para nós por que Jesus chega para aquele homem e fala para ele: queres ficar sã? Se o homem, a gente observa o texto, né? Tá há 38 anos e existia uma crença que o anjo descia ali, movia as águas e aquele que descia, né? Era curado. E Jesus chega com essa pergunta. Dá para explicar algo em cima dessa fala? Quando Jesus pergunta para ele: tu queres ficar sã? Sim. E assim, Jesus ele pergunta, né, sabendo a situação daquele homem, sabendo o cenário que ele está vivendo. E eu sei que
muitos não vão concordar comigo aqui agora, mas eu sempre falei isso naquela outra live que Se nós você fez. não concordar, já deixa aí no comentário, amém? Deixa o seu posicionamento, o seu pensamento. Nós estamos para ir aqui, irmãos, é para isso. É um podcast, um diálogo, né? Pensamentos vão surgir, né? Cada um muitas das vezes pensa diferente e nós estamos aqui. Você pode colocar aí o que você vê acerca do que nós estamos comentando aqui nessa oportunidade. Certeza, e assim, ninguém tem uma verdade absoluta a não ser Deus, é a palavra, né? O que a gente faz aqui é comentar. Nós somos comentaristas e nós somos iluminados, né, pelo Espírito Santo para poder chegar a uma interpretação bíblica mais honesta possível. Esse é o nosso compromisso com a palavra, como ministro, como obreiro da casa do Senhor. Quando eu olho para João 5, tem um ponto aqui que eu já me perguntei várias vezes, né? Pelo fato da pergunta que Jesus faz, tá naquela situação, sabe? Conhece todo o cenário. Jesus pergunta para ele, queres explicação? A resposta que o paralítico dá para Jesus. 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, ou seja, ele tenta, né? Desce outro antes de mim. Versículo 8. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, assim, Jesus faz uma pergunta conhecendo o cenário, mas olhe para esse texto, analise esse texto e veja o grau de fé desse homem. Não tem. A gente não observa, né? Então, não. Assim, porque assim, não estou dizendo, né, muita calma nessa hora, eu não estou dizendo que o texto não nos ensina sobre fé. Isso. O texto nos ensina sobre fé. Mas no caso do homem, né? Mas nos ensina algo muito mais profundo. Porque assim, pastor João, o que acontece? A gente só compreende Deus, só entende Deus e se relaciona com Deus na profundidade ou na proporção que Ele quer. Certo? E isso nós temos provas bíblicas. Porque a gente fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, quando o critério é salvação. Agora, para usar, faz. Por quê? Porque para usar, depende muito da minha entrega. Por exemplo, eu tenho que ter uma renúncia muito grande, eu tenho que ter uma dedicação muito grande a Deus para Ele poder se manifestar para mim. Na proporção que Ele quer. O homem só se achega a Deus até o ponto, até o limite, ou na intensidade que Deus quer. É por isso que nós olhamos para os nossos antepassados e vemos grandes homens que fizeram obras extraordinárias por meio do Espírito Santo. E que a gente olha para a vida desses homens, para o impacto que o ministério deles causaram, né, o grande avivamento, a gente olha assim e diz, rapaz, eu nunca fiz nem um terço do que esse homem fez. E o que acontece? Por que Deus não me usa da mesma forma? Aí quando você vai analisar a vida dos camaradas, os camaradas passavam 8 horas de oração, passava metade de um dia orando, né? Tinha uma entrega no jejum muito grande, no buscar da palavra, no buscar... Então, assim, quando a questão é se aproximar de Deus e Deus usar, Deus tem sim acepção de pessoas, porque depende muito, não só de Deus, mas também da pessoa. Então, assim, o que acontece? Nesse texto aqui de João 5, quando Jesus faz a pergunta para ele, a resposta que ele tem é o problema que ele está passando. Não, assim, o problema que eu tenho aqui é porque quando a água é agitada, não tem ninguém que me carregue. Ninguém que me leve. Só que a resposta dele, se ele tivesse um grau de fé, digamos assim, elevado para receber o milagre dele, né, pela pergunta que Jesus fez. Porque assim, a pergunta que Jesus fez aqui não foi assim, o que tu tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? Qual é a tua situação? O que tu tá passando? Não. A pergunta aqui foi objetiva e direta. Queres ficação?
A mesma coisa se você tá passando por um problema e chegar e, pastor, eu tenho a solução, o senhor quer? Se eu tiver fé, você vai dizer, não, se ele tá me perguntando é porque ele pode resolver. Então, a minha resposta vai ser sim. Só que não vê fé. A gente não vê fé aqui. A gente não vê E fé. aí entra o ponto que eu rodeei um pouquinho aqui, né, para poder chegar nesse ponto. Que é, a gente não consegue, né, esquadrinhar o desenhar para dizer assim, Deus vai trabalhar dessa forma. Não, já sei, Deus vai fazer assim. Era o que eu tava falando mais cedo aqui, só abrindo um parênteses. E muitas das vezes nós queremos ensinar, ou tipo assim, fazer igual algumas pessoas falam, colocar Deus dentro de uma caixinha e ensinar ele a trabalhar. Vamos, a graça faz coisa que nós ficamos olhando e disse, pai, se não for a graça, não tem mais ninguém. E assim, o fato e o que é regra é que a fé alcança milagres. Isso é fato. Isso é bíblico. Mas só que tem um negócio, quando Deus quer, até sem fé ele faz milagre. Por quê? Porque ele é Deus. É simples. Esse texto aqui é um texto claro e evidente que Deus opera mesmo sem fé. Porque você não vê fé da parte desse homem. Mas mesmo assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, né, opera o milagre na vida desse homem. Então, assim, aí Jesus pergunta para ele, queres ficar são? Ou seja, queres, né, ser curado? Queres mudar a tua vida, mudar o teu cenário? Então, o que ele apresenta para Jesus é o problema. Não, é por causa disso, por causa daquilo. E isso, pastor João, é algo que acontece muito hoje. Por exemplo, às vezes você... Porque o nosso apelo do evangelho é se a pessoa quer ter Jesus na vida dela. Ela quer receber a graça. Por que a gente não fala assim, irmão, tu quer uma casa? Quer uma esposa? Quer um carro? Quer um emprego bom? Quer um negócio bom? Por que nós, pregadores, né, ou pelo menos não era para ser assim, não oferece essas coisas? Porque a gente sabe que isso é consequência. Consequência de quê? De ter Jesus. Então, por que a gente prega, né, faz o apelo e muitas vezes até insiste para que a pessoa aceite Jesus, que a pessoa receba a graça? Porque nós, como pregadores comprometidos com o evangelho, nós estamos preocupados com a alma, com o espírito da pessoa, né? É igual o Salmo 23. É o Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que assim, o que Davi está falando ali é um relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Ele está comparando Deus, né, falando numa linguagem literal, ele está comparando Deus como sendo um pastor de ovelhas e está comparando ele, colocando ele na posição de uma ovelha. Por que ele diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Porque ele sabe. Né? Davi ele é uma pessoa que ele criou ovelhas. Conhecia muito bem. Conhecia muito de campo. Então Davi sabe o quê? Que o pastor de ovelhas, né, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso que ele diz, né? Me conduz em águas tranquilas, em campos verdejantes. Por quê? Porque qual o pastor de ovelhas que quer dar pasto seco para sua ovelha? Ninguém quer. Ou não era para querer, né? Porque senão vai empanzinar e vai morrer. E tem muitos dando aí, né? Então, assim, por exemplo, qual o pastor que tem seu rebanho e vai querer dar lama para suas ovelhas? Não vai. Vai querer procurar o quê? Uma fonte limpa. Ou pelo menos era para ser. Assim. Então, esse é o cuidado que o pastor de ovelhas tem com as suas ovelhas. Esse é o cuidado que tem que ter. O que Davi entendeu ao se relacionar com Deus? Né? A ter uma profundidade de relacionamento com Deus. Ele entendeu o quê? Não, eu já sei. Deus, ele cuida de mim. Ele cuida de mim, ele está comigo e ele vai suprir as minhas necessidades. Vai suprir as minhas necessidades. Eu mesmo que disse assim, não, eu vou servir a Deus, eu vou estar com Deus e eu sei que as minhas necessidades ele conhece, porque observe aqui o texto.
Jesus, o texto, João escreve aqui dizendo o quê? Jesus sabendo que aquele paralítico estava. Jesus sabia o local que ele estava, a situação que ele estava e a forma que ele estava. Então Jesus ele foi endereçado no local específico, naquele ponto, operar esse milagre. Ah, pastor, mas e a festa? A festa estava acontecendo. A festa estava rolando. E Jesus estava em Jerusalém. Mas antes de ele ir festejar, ele teve que cumprir o propósito do evangelho. E as pessoas às vezes confundem muito, né? A questão de festas, né, com o propósito do evangelho. É aquilo que eu falei aqui. Devemos festejar? Devemos, dentro do propósito do evangelho. Eventos, festas que promove salvação. Jesus, ele tinha, digamos assim, né? Como... Eu não coloco tanto como obrigação, mas ele tinha como costume, como tradição, participar da festa por ser um judeu e por ser mestre. Só que é aquele negócio. Eu vou para a festa, mas sem esquecer do meu propósito, do meu chamado. Que é o quê? Qual é o chamado de Jesus? Anunciar o reino dos céus, curar os enfermos, né? Operar sinais, maravilhas. Tudo isso ele fez. Então é aquele negócio, eu vou festejar, mas eu sei qual é o meu propósito. Vamos até pontuar um negócio aqui, né? Eu vou eu vou para certo lugar, mas eu sei que eu sou crente. Se lá eu tiver uma oportunidade, eu vou pregar para alguém. Eu vou anunciar o evangelho. Vou cumprir com o meu propósito. Cristo, Então, assim, porque a chamada do evangelho, ela tem que queimar no nosso coração. E isso, você quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Uma pessoa que foi, digamos assim, revestida pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que entendeu, compreende o propósito do evangelho, todo lugar que ela tá, que tiver uma oportunidade. Por quê? É para se exaltar? É para se amostrar? Não, é porque ela não aguenta. Porque ela sabe que ela tá tão feliz, tão transbordando da graça que alcançou ela, do evangelho que queima no coração dele, na chama, né, do Espírito Santo, que ele não consegue. Ele não consegue ficar só para ele. Ele tem que anunciar. E nós vamos ver isso aqui, no texto também, né? Que a pessoa que é alcançada, e alcançada pelo evangelho, pela palavra, ela não consegue ficar com aquilo só para ela. Mas ela tem que compartilhar e tem que anunciar o Cristo. O crente que foi salvo, foi cheio do Espírito Santo, né? Que foi ele transbordado pela graça, ele não aguenta. Ele tem que compartilhar, ele tem que falar acerca do Cristo que salvou ele. A gente vê no texto anterior, e não só no texto anterior, a gente vê em vários, no capítulo anterior, a gente vê em toda a Bíblia, né, principalmente nos evangelhos, e quando alguém recebia um milagre ou recebia uma cura, né, principalmente da mulher samaritana, a gente vê isso também, ela volta para lá, né, para a cidade dela e o que? Anuncia. Eu encontrei ele, encontrei o Messias. Ainda tem um rapaz lá de Gadara que queria ir, mas Jesus disse, não, volta e anuncia para os teus, né? Exatamente. Por quê? Porque aquela libertação verdadeira, mudança, aquela transformação é tão grande que a pessoa não aguenta. Quer compartilhar isso com... Creio que o senhor já teve isso também, até quando a gente está estudando ali. Ficamos por uma clareza do texto, né? Ensinamento que o texto nos dá, a gente quer compartilhar aquilo com a pregação, seja pregando para alguém, comentando, seja numa roda de conversa. Porque a gente não consegue. Verdade, o Espírito que é salvo e que é cheio de Espírito tem que ficar por aí. Glória a Deus. Queridos, você que está nos assistindo, deixe o seu like, o seu comentário, comente e compartilhe. Wallace, Jesus fala para esse homem, toma o teu leito, né? Ou levanta-te e anda, toma a tua cama e anda. Nós vemos aí que tem muitas igrejas
acredito eu que não é errado, prega em referente a esse tema, né? Que ele tinha que levar, né? O que dá para nós entender aí nessa passagem? Assim, eu não acredito que. Até porque não tem outro texto igual esse, ou outro evento igual esse, episódio igual esse, né? Tem outro paralítico com outro leito também. Mas eu não acredito que Jesus fala isso pra ele como que uma obrigação, que ele tinha que carregar o leito. Porque a gente vê outros milagres que Jesus, né, deu visão aos cegos, simplesmente. Outros libertou apenas com o poder da palavra, né? Libertou de demônios, né? Outro falou pra sair do túmulo. Então, assim, não é que tem essa regra. Eu sei que às vezes as pessoas pregam muito, interpretam muito, levam muito por esse lado, mas eu vejo que aqui tem algo muito mais profundo. Já Muito, deixa para nós aí, para os internados que estão nos assistindo. muito mais profundo, porque inclusive tem até o hino, né, do Samuel Mariano, Isso. levanta, pega. Assim, como uma forma de não esquecer da onde Jesus tirou. É meio que uma forma assim, não. Quando o camarada querer se exaltar, lembra lá do tanque de Betesda, lembra lá da Casa da Misericórdia, lembra o estado que tu tava, que tu era paralítico, lembra do tempo, 38 anos, sim, beleza. Nós temos sim que lembrar tudo isso. Da onde Jesus nos tirou, a forma que nós estávamos, o cenário que nós estávamos e a escravidão que nós sofríamos. Só que assim, quando Jesus fala para ele, toma o teu leito, esse leito servia para quê? Deitar, né? Acomodar naquele lugar. Um homem que está ali com o propósito de receber o milagre num dia, não precisa de leito. Não precisa de leito. Trouxe esse camarada aqui, na hora que a água for agitada, ele vai entrar, vai ser curado. Que a Bíblia também não faz menção de que realmente pessoas eram curadas, de fato. Também não posso colocar algo que a Bíblia não diz. Mas também não acredito que não acontecia nenhum sinal. Porque também, se não acontecesse nenhum sinal, eu creio que não teria esse tanto de pessoas ali esperando sem nada acontecer. Né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas quando Jesus fala para ele, toma o teu leito, né? Levanta e anda, o que o leito servia para quê? Para esse homem deitar, se acomodar. O leito é quando a pessoa vai passar muito mais de um dia, Isso muito mesmo. mais de um mês, muito mais de um ano. Tanto que a Bíblia diz que era 38 anos. Não é 38 dias, não. É uma parte grande da vida de uma pessoa que é abalada por um sofrimento. Né? Imagine aí, eu não quero dar uma de filósofo aqui, mas nem de psicólogo, mas analise comigo. Digamos que é uma parte da infância que foi afetada. Digamos que é uma parte da adolescência que foi afetada. 38 anos. Quantos anos esse homem tinha? Então, assim, é uma boa parte da vida de alguém que é afetada e abalada por uma enfermidade. Então, imagine o estado desse homem. Não só o estado físico, mas o estado emocional. Se hoje as pessoas, às vezes, digamos que passa por uma situação, às vezes, que não se compara a uma situação como essa, já sofre uma depressão, quer tirar a vida. Imagine esse homem, com 38 anos, passando por isso, nesse lugar, arrodeado de pessoas, né, não, às vezes não com a mesma enfermidade, mas na mesma situação que essa. Então, assim, é uma parte da vida da pessoa que foi tirada, digamos assim, né? Tirada de quê? Do meio da sociedade. Porque esse homem não poderia ir para o templo. Como é que ele ia para o templo? Com essa enfermidade. Não tinha como. Então, ele era excluído de uma parte. Para ser sincero, os fariseus e saduceus da época já separava as pessoas e excluía só pelo fato de não participar do grupo deles. Imagine alguém enfermo. Então, o que acontece? Quando Jesus fala, pega o teu leito, né? Toma a tua cama e anda, Jesus está falando para ele o seguinte, acabou. Não vai precisar mais. Não vai precisar de leito. Porque tu não vai ficar mais deitado aqui. Acabou. Pega o leito
Carrega. Porque Jesus, quando ele opera um milagre, ele opera um milagre. Quando Jesus fala assim, ó, eu vou entrar e vou resolver a causa, ele resolve a causa. Resolve a causa. Quando Jesus fala assim, ó, eu vou entrar na vida do cidadão, eu vou quebrar as correntes, eu vou quebrar a corrente. O diabo pode ir lá, tentar costurar, tentar soldar, não tem dessa não. Quebrou corrente, quebrou corrente. Libertação. Agora o que acontece, né? A gente vê muito hoje também, não quero criticar, mas a gente vê, é o que a gente vê, é evidente, né? Pessoas que às vezes operam milagre na vida de alguém, o camarada amanhã às vezes faz todo aquele show, aquele evento e tal, aquela curra toda, todo aquele cenário, e no outro dia o camarada tá do mesmo jeito. Mesma situação, da mesma forma. A gente se pergunta, e aí, foi liberto mesmo? Foi curado mesmo? Né? O que tá acontecendo? Por isso que às vezes, muitas vezes, quando eu falo nós, também no contexto geral, dentro do evangelho, somos desacreditados por conta disso. Que às vezes por causa de uns, outros paga, né? Mas quando é um homem usado por Deus, pelo Espírito Santo, se ele der a ordem ao paralítico, levanta e anda, esse vai levantar e vai andar. Né? Quando é um homem usado por Deus, direcionado por Deus, debaixo da palavra de Deus, que isso é pro cara que tem câncer, pra mulher que tem câncer, ó, hoje Deus te cura, ele cura. Tem poder pra curar. Então o que Jesus está falando pra ele aqui, ó, acabou o engano. Acabou. E aí, Wallace, abrindo um parênteses aqui, que eu observo também em João capítulo de número 5 é que a vontade de Jesus é ajudar as pessoas que estão numa situação, né? Uma situação não boa, uma situação ruim, não só dessa forma como paralítico, mas em outras situações. Porque Jesus chega oferecendo ajuda para ele. Você que está nos assistindo aqui, quero deixar bem claro que esse mesmo Cristo que fez o milagre na vida deste homem, ele ainda continua oferecendo ajuda. Continua oferecendo ajuda para você. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar. Ele não tinha, ele continua tendo. E faz grandes maravilhas. Nós temos exemplos de pessoas que foram até Jesus para pedir milagre. E esse caso em que Jesus vai até ele para oferecer um milagre. Até porque Jesus sabia o quê? Que ele estava impossibilitado, né? E aí as pessoas que foram, a gente vê que receberam, né? Certeza. Que foram pedir, né? E o que ele ofereceu, recebeu. Recebeu. Mesmo, né, a gente tendo esse ponto que não tinha uma fé elevada, mas recebeu. Agora o que acontece? Isso mostra o quê? Que não tem esse homem, essa pessoa na face da terra que pode dizer assim, não, Deus não me deu uma oportunidade. E vão até ele, tem oportunidade. E os que não têm oportunidade de vir, Jesus vai ao encontro deles. Então, assim, a salvação é para todos. O maior querer de Deus é que todo homem seja salvo. Chegue ao conhecimento da verdade. Os meios, não tem como eu ir. Então, Jesus vai. Jesus vai até ele. E isso, na verdade, é um compromisso nosso. Vou entrar num ponto aqui também, posso ser criticado. Mas eu vou entrar num ponto aqui do nosso compromisso como igreja. Nosso compromisso como missionários e como evangelistas da palavra. Compromisso de quê? De ir até as almas. Compromisso de levar a palavra, levar o evangelho, levar a misericórdia, levar a graça, levar a salvação. Oferecer esse Jesus que quer ajudar as pessoas, né? Exatamente. Eu falo isso e sempre gosto de pontuar. Jesus está aqui na posição de mestre. Ele deixa de entrar pela porta principal para ir festejar, para ir até o tanque de Betesda, onde só tem pessoas enfermas. Então o problema, às vezes, é esse. Nós estamos muito acostumados a entrar só por portas principais para festejar, para se alegrar. É forte. Né? Para se divertir. E às vezes esquecemos do nosso compromisso da porta das ovelhas. Jesus é um mestre que ele tem essa sensibilidade ao Espírito. Não, eu tenho o meu compromisso como mestre, participar. Por que Jesus tinha esse compromisso como mestre de ir à festa também? Era só porque ele era judeu, não. Porque é como eu falei, Jesus ele sempre caçava uma oportunidade. Lá no templo também, quando ele tinha oportunidade, ele falava da palavra. Pregava. Só que Jesus entendeu o quê? Eu tenho um compromisso de entrar pela porta principal, mas também tenho um compromisso
de entrar pela porta das ovelhas aqui e até os necessitados. Então, o bom ministro do evangelho, o bom evangelista, é essa pessoa que tem essa sensibilidade ao Espírito Santo. Hoje prega em templos, nas ruas, mas também vai nas esquinas. Hoje prega em eventos, mas amanhã ou depois tá nos interiores, tá evangelizando na rua, né? Às vezes tá ensinando, tá entregando folheto. Então o que falta hoje é a igreja avançar. Porque assim, às vezes a gente diz, pastor, mas nós temos muitas igrejas, nós temos muitos templos. Mas aí vale pontuar que alguns estão vazio mesmo. Mais igrejas. Poucas pessoas. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, tem muitas pessoas, mas o evangelho já está muito propagado. Está muito propagado, mas beleza, e as almas que nós perdemos? E a quantidade de desigrejados que nós temos? Né? Então assim, são situações não muito diferentes desse paralítico. Às vezes aqui a enfermidade, né, porque ele é paralítico, não consegue andar. E os outros, a enfermidade é o quê? Na mente? Enfermidade é o que? Na alma? Não deixa de ser enfermidade. É enfermidade. E precisa de libertação. Precisa de cura. Porque o que acontece? Observe aqui que tinha a crença em que o anjo descia, movimentava as águas. Depois do movimento das águas, o primeiro que entrar seria curado. Sim ou não? Então, de acordo com a crença, o que curava as pessoas? O movimento das águas. O movimento das águas era a solução para todas as situações de pessoas que estavam ali naquele lugar. Mas Jesus, ele chega ali para entregar o quê? A palavra. O foco do paralítico, o direcionamento do paralítico estava no movimento das águas. Não, o movimento que vai... E só acha que o mundo faz o quê? Oferece movimento. Por exemplo, às vezes pessoas são machucadas no evangelho, né, que eu tenho que ser sincero, não posso ser hipócrita. Nós igreja, não somos perfeitos, nós somos pessoas, seremos perfeitos, né, no dia que é trombeta. Mas nós somos falhos e às vezes, muitas vezes, detalhes, nós machucamos pessoas dentro do evangelho. E essas pessoas se distanciam, né? Aí o que o mundo oferece? Falei, era pra tu ser crente não, vem aqui que eu resolvo teu problema. Às vezes nós temos pessoas infelizes dentro do evangelho, o mundo oferece o quê? Não, vem pra cá, moço, tu é novo, tu é nova, vem aí, vem se prostituir. Vem aqui, se afoga no álcool, se afoga nas drogas. Às vezes o que o mundo fala? Não, bebe que essa tristeza vai embora, né? Se afunda nesse vício aqui que essa tristeza vai embora. O que é isso? Movimento. Oferece um movimento mundano para tentar resolver o problema de uma pessoa. Enquanto que realmente resolve o problema dessa pessoa é a palavra de Jesus. Quero até fazer um apelo já aqui na oportunidade também. Você que está nos ouvindo aqui nesse episódio do podcast Mais Conhecimento Bíblico, né? Esse homem estava esperando o movimento das águas, mas o que libertou ele, o que curou ele foi a palavra de Jesus. Glória a Deus. Então não caia nessa estratégia de Satanás, né? De te levar para o mundo, de te distanciar de Deus, achando que o vício, ou o álcool, a droga, ou a prostituição, ou a curtição, ou as farras, achando que isso, ou o dinheiro, o poder, achando que isso vai libertar a tua alma e teu espírito. E vai conseguir fazer que tu coloque a tua cabeça no teu travesseiro e durma. Porque isso não vai resolver. Eu falei isso naquela outra oportunidade que a gente teve no podcast. No outro estúdio. Isso. Que às vezes, né, a pessoa busca uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz. E às vezes, e eu sempre digo isso e volto a repetir, a gente sabe que tem várias pessoas que mudam as suas vidas, às vezes está passando por uma situação difícil, muito difícil mesmo, muito precária espiritualmente ou fisicamente, e muda as suas vidas por meio de várias metodologias que o homem usa.
né? Nós temos os exemplos dos coaches, nós temos os exemplos dos influencers, nós temos os exemplos da psicologia, da filosofia. Isso ajuda o problema do homem, resolver um problema do homem ou da mulher ajuda. Porém, isso é temporário. Isso tem prazo de validade, né? É a mesma coisa de tu falar assim, ó, tu tem uma doença e dizer assim, não, eu não consigo curar ela, eu vou dar aqui um remédiozinho só para ela aliviar, mas mais na frente aquela ferida vai vir de novo. Vai voltar de novo. Porque a única coisa que é capaz de libertar o homem de verdade, e foi o que esse paralítico aprendeu aqui, é que a única coisa que pode tirar ele daquele cenário, é por isso que Jesus falou, ó, ruma tuas traias, pega o teu leito, porque pra cá tu não volta mais. Pra cá tu não volta. Pega Estado de sofrimento acaba hoje. E leva. E pega o teu leito, que é pra Jerusalém todinha ver que hoje tu foi alcançado pela palavra de Deus. Hoje o milagre te alcançou. Glória a Deus. Mas só que há um questionamento aí do povo, né? Sobre o leito dele. Há um questionamento. Tu já viu, percebeu isso no texto, né? Só fala sobre porque ele estava carregando o leito. Sim. Na verdade, o questionamento é por conta do dia, né? Isso, na verdade, né? Aqui no versículo número 9, né, diz, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Só que aquele dia era sábado. E no versículo de número 10, né, a Bíblia diz que alguns judeus viram ele carregando o leito, né, e disseram que tinha sido... depois os judeus disseram, né, aquele que tinha sido curado, é sábado. Não é lícito levar o leito. Agora aqui a gente chega num ponto muito forte. Muito forte. E esse ponto a gente observa até que ponto a hipocrisia do homem pode chegar. Até que ponto? Porque o que acontece? Para os fariseus, saduceus, a elite sacerdotal falando como um todo, né? Eles eram muito, digamos, preocupados, né? Eles levavam muito à risca o cumprimento da lei. O cumprimento da lei como um todo. Né? Geralmente os escribas e os saduceus, eles eram muito preocupados com o cumprimento da Torá, né? O Pentateuco. E já os fariseus eram preocupados tanto com a Torá, quanto com a lei, né? A lei de Deus, quanto com a lei de Moisés como um todo. E todas as tradições também. Ou seja, o jugo era maior um pouquinho que os fariseus. Não era só a lei, mas também as suas tradições. Então o camarada tinha que cumprir as duas. Né? Então aqui eles questionam este homem. Agora a pergunta que não quer calar aqui é o seguinte. Ele sabia quem era aquele homem? Sabia. Porque esse homem era famoso em Jerusalém. Até pelo fato de João aqui escrever sobre ele como paralítico que estava ali no tanque de Betesda. Então, esses líderes religiosos sabiam quem era aquele homem. Sabia o estado que ele estava. Então, o que um crente, o que um líder espiritual, quando vê aquele homem andando, qual seria a atitude dele? Glorificar, né? Glorificar a Deus. Dizer, meu irmão, tu foi curado. 38 anos nessa peleja. Né? O que aconteceu? O que aconteceu de diferente? Não. O camarada diz, não tinha lícito carregar o leito. Por quê? Porque hoje é sábado. Então, para eles, né? Que isso aqui também eu vejo que eles tinham muita, digamos assim, maracutaia nisso aqui em relação ao sábado, porque não poderia fazer obra nenhuma, né? Segundo a crença deles, a forma que eles interpretavam a lei, eles diziam que não poderia fazer obra nenhuma no sábado. Mas quando você vê isso na Bíblia, mais era obras que não favoreciam eles. Né? Se fosse algo que favorecesse eles, estava tudo certo. Por isso que Jesus questiona eles sempre. E Jesus chamou de hipócrita. Sempre questiona eles. Principalmente em relação ao sábado. Porque eles interpretam, eu não vou entrar aqui no sábado porque é muita coisa sobre o sábado. Mas, dando um breve resumo, né? O que o sábado significa? O que traz para nós essa questão do sábado na lei? Quando você vai ler, principalmente no livro do Êxodo, capítulo 30 a 31, se não me engano, o sábado, na verdade,
era um símbolo, né, de um pacto que Deus tinha com Israel. E esse pacto era o quê? Libertação. Libertação de quê? Da escravidão do Egito. Ó, é o mesmo que um sinal. Por exemplo, Deus fez um pacto com Noé, sinal no céu. Deus fez um pacto com Abraão, o sinal da circuncisão. Deus fez um pacto com o povo hebreu, né, da libertação do Egito, sinal que é o quê? O sábado. Eles tinham que guardar o sábado porque o sábado era um memorial e Deus libertou eles com mão forte da escravidão do Egito, do jugo de Faraó. Então, quando você vem analisar isso aqui, no texto de João 5, Jesus está cumprindo o sábado. E não descumprindo pelo fato de operar o milagre. Porque o que ele fez na vida desse paralítico? Libertou. E qual é o propósito do sábado? Libertação. É ou não? Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Só que a hipocrisia deles era tão grande que o fato do homem estar carregando o leito para eles era uma obra. Não poderia ser feita, só pelo fato de ser uma obra. Mas o que acontece? O que na verdade aqui está acontecendo aqui é que se é uma obra de bem, uma obra em prol do evangelho, não tem dia certo. Qualquer dia é dia de fazer o bem. Por isso que Jesus fala para eles, né? Tanto meu pai quanto eu trabalha agora. Ou seja, constantemente em prol de vidas, em prol das almas. Então, assim, essa é a minha preocupação hoje. Falo isso no contexto geral, né? São líderes, ministros, todos nós. Quer saber quando nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito Santo, né, nos distanciando do propósito do Evangelho? É como eu falei, quando a dor do próximo, o sofrimento do próximo não consegue mais me sensibilizar. Não consigo mais me comover pela dor do próximo. Porque o que acontece? Esses líderes aqui nem foi capaz de libertar o homem, de curar, e quando ele é curado, ainda critica, ainda quer condenar, ainda quer excluir, ainda quer... É como se ele dissesse assim, não, moço, pega esse teu leito e volta pro lugar que tu tava. Tem que ficar daquele jeito lá mesmo. Não consegue resolver o problema, não consegue libertar aquele homem do jugo, da enfermidade, e ainda quer condenar quando aquele homem... Só que a resposta desse sábia, direta. Versículo número 11, ele diz: E respondeu-lhes aquele que me curou. Ele próprio disse: Toma o teu leite e anda. É o mesmo que ele disse para os líderes, né? Quem são vocês? Não me curaram, não deram atenção para mim e agora diz que eu não posso carregar a cama. Pelo contrário, o que me curou, o que teve poder e autoridade para me libertar, foi esse que mandou carregar a cama. Foi esse que mandou carregar o leito. E é isso que eu vou fazer. E é Jesus. Então, assim, a gente tem que nos preocupar muito com isso. Muito. Muito mesmo. Porque nós, como ministro, nós como evangelista, nós como os obreiros da casa do Senhor, nós temos que nos comover com a dor do próximo. E nós temos que nos alegrar com o milagre do próximo também. Independentemente da situação que ele está, do cenário que ele está vivendo. Né? Mas isso deve tocar nós, né? Tocar a gente, sensibilizar a gente. E esse é o propósito do evangelho e esse é o sentimento que há em Jesus. Glória a Deus. Wallace, para nós fechar aqui, sei que isso é um ponto que é muito debatido, né? E tu já até começou a entrar um pouco aí. Fala pra gente aí como que você vê esse ponto sobre o anjo. O anjo descia ou não descia? Qual o teu ponto de vista sobre isso? Essa é um ponto que é muito estudado, né? Também muito comentado e questionado sobre o texto. Lembrando que o que acontece na Bíblia nossa, né? A tradução de João Ferreira de Almeida, está bem explícito no texto que, de fato, o anjo descia. Quando a gente lê os textos
né, os textos mais antigos, principalmente os textos receptos do grego, a gente vê que essa parte que o anjo descia não está no texto, né? Mas foi um acréscimo que foi já acrescentado muitos anos depois. Acredita-se, né, pelo menos o que a história diz, que foi entre o segundo e terceiro século depois de Cristo, ou seja, ali entre o ano 200 e 300 depois de Cristo. E esse acréscimo foi inserido no texto por alguns manuscritos alexandrinos, alguns copistas ou alguns escribas acrescentaram. A pergunta é por que eles acrescentaram isso no texto? E de fato está no texto, né, um texto mais antigo do grego, é que de fato as águas se movimentavam. Tá. Agora, como não tinha uma explicação, também havia a crença ali que, pelos estudos que eu já fiz, eu também acredito que seja uma forma que a elite sacerdotal encontrou de excluir aquelas pessoas, tipo assim, dá um chega pra lá, não tem? Aquelas pessoas, eu não consigo resolver teu problema, Tipo, mas vamos também... fazer algo pra deixar eles que ali vai gerar Isso, algo pra isso. eles. É, tipo assim, eu não consigo resolver teu problema, mas também não quero tu perto de mim, me amolando. Vai lá pra aquele lugar lá, que lá tem Vou te indicar um lugar. lá tem uma esperança pra ti, mas na verdade não resolvia o problema, né? Libertava. Então, assim, eles meio que criaram essa crença. Não, vai lá, porque lá em certo tempo o anjo desce e movimenta as águas. De fato, as águas se movimentavam. A Bíblia não diz que as pessoas viam o anjo. A Bíblia diz aqui nesse acréscimo, né? Até no acréscimo, que o anjo descia e movimentava as águas. Só que, de acordo com a história, isso aí foi por volta do ano 300, mais ou menos depois de Cristo, que foi colocado esse acréscimo no texto para fundamentar a crença, né? E para fundamentar também o fato, explicar o fato de que as águas se movimentavam. Aí há esse questionamento. O anjo descia, o anjo não descia. Eu sei que tem muitos pregadores, né, que pregam que o anjo descia e tudo. E assim, uma das coisas, aí surge também aqueles outros pontos, né? Ah, então a Bíblia está errada. Tem pessoa que já fala assim, ah, a Bíblia está errada. Irmãos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não tem erros. Ela não tem contradição. A Bíblia é o único livro na face dessa terra que não se contradiz. Não tem erros. Não tem. Porque eu digo na essência do texto, interpretação do texto, no contexto, não tem. Agora, o que a gente tem que entender, né, é que a Bíblia ela passou o texto bíblico, né? O Antigo Testamento a gente sabe que foi escrito em hebraico, o Novo Testamento a gente sabe que foi escrito em grego, que é uma língua, são línguas semíticas, né? São línguas... Por que pessoas já me perguntaram isso, por que a Bíblia na sua escrita original não permaneceu até hoje, né? E isso foi isso quando a gente vê é um propósito dentro do Evangelho, para a propagação da palavra. Porque o que são línguas semíticas? São línguas locais. São línguas que, por mais que nós queira, o alcance delas são pouco. Ela tem um alcance específico para chegar, entendeu? Por isso que a Bíblia em si, ela não se manteve só na língua hebraica, ou só na língua grega até hoje. Por conta disso. Por causa que o Evangelho, a palavra, precisava alcançar todo mundo. Todos os povos. Então, para isso, teria que vir o quê? Traduções. Então, assim, o que a gente tem que entender é que na Bíblia não há erro no seu contexto, no seu texto em si. Mas ao longo dessas traduções, tem partes que a gente vai ver que às vezes a pessoa errou. Porque quem traduziu a Bíblia? O homem. Sim ou não? O homem que traduziu. O homem é suscetível a erros. Então, assim, observe comigo. Camarada que sentou, e na verdade a gente fala que foi o João Ferreira, mas não foi só ele, né? Mas várias pessoas o auxiliaram também. Mas, digamos assim, essas pessoas sentadas para traduzir 66 livros. Aí você imagina um homem traduzindo tudo isso sem ter nenhum erro. Então vai ter, né? Ou seja, porque o Novo Testamento do grego já foi para o latim, né, que é uma língua papal da época. Então, assim, muitas coisas foram acrescentadas, né? Alguns manuscritos foram inseridos e, inclusive, tem, né, até a Bíblia dos católicos, que tem os livros a mais,
Então, assim, a gente vê que sofreu alterações. Mas quando você pega aí quando você pega uma Bíblia da tradução mais antiga, você pega uma Torá, você pega uma Taná, você pega uma Septuaginta, aí você vê que é um texto que não tem esses acréscimos, né? Mas também, entender uma Bíblia dessa é mais complicado um pouco. E aí, olha, só ressaltando que tem algumas traduções que esse texto aí sobre o anjo aí, tem tá entre os colchetezinhos, né? Os Isso, colchetezinhos aí representa. isso. A Bíblia de Jerusalém, se não me falha a memória, ela já tem essas marcações. Que é esse cuidado exatamente para dizer, ó, que é um acréscimo. Que é algo que não está no cânon sagrado. Depois que se fechou, é que foi acrescentado. Então, assim, pastor, mas quem prega que o anjo descia? Quem prega que o anjo não descia? Né? Irmão, o que a gente tem que mais se preocupar aqui, eu digo em pregação, ou, ou em o ensino, né? Ou então no podcast como esse, o que a gente tem que levar em consideração aqui e pontuar, não é questão de que o anjo descia ou não, né? A gente levanta esses pontos porque é importante para esclarecer. Mas o que a gente tem que frisar aqui é que, ainda que o anjo descia ou não, que eu creio que não, né, que era um argumento que foi fundamentado para afirmar uma crença, forma de dar esperança para aquelas pessoas e explicar o movimento das águas, mas observe que no texto isso não teve a capacidade de curar aquele paralítico. Mas o que teve capacidade de curar de fato foi a palavra que foi liberada pela boca de Jesus, ou seja, a palavra de Deus. Ela é a única forma do homem ser liberto dos pecados e das suas enfermidades. É só pontuar aqui também, pastor, para nós concluir isso aqui, não pode ficar de fora, né? No versículo de número 12, né? Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse? Líderes queria saber, agora quem é? Quem é esse rapaz, esse homem? E o engraçado é porque eles queriam saber não porque assim, eu quero saber que o cara que te curou, o cara que teve esse poder, o cara que teve essa autoridade, não. Eles queriam saber porque assim, eu quero saber quem foi que te deu essa ordem pra tu carregar tua cama. Ou seja, eu quero saber quem é ele, não pelo fato dele ter tido o poder de te curar, mas eu quero saber quem é ele pra querer chegar aqui e dizer que a nossa tradição tá errada, que a nossa religiosidade tá errada, né? E esse é um perigo muito grande. Eu me tornar religioso demais, muito religioso, e esquecer o que Jesus falou. Misericórdia quero. Jesus não está anulando o sacrifício, mas se for para ter sacrifício sem misericórdia, é melhor que não tenha. Porque um sacrifício sem misericórdia é vão. Né? E era isso que os fariseus faziam. Se sacrificavam, sacrificavam no jejum, se sacrificavam no dízimo, dava dízimos altos, né? Jejuava para ficar com a pele desfalecida, né? Orava nas esquinas para se apresentar. Jesus falou: esses sacrifícios são vão. Ofertava, mostrando para o povo, não vão. Por quê? Porque vocês sacrificam, mas não tem misericórdia. E o propósito do evangelho é misericórdia. É o que Tiago escreve na sua carta, né? A fé sem obras é morta. E proveito nenhum tem. Porque um crente salvo presta obras de salvo. Né? É aquele negócio. Se os fariseus fossem uma árvore boa, teria que sair frutos bons, sim ou não? Não saía. Então não tem como ser frutos bons. É por isso que às vezes a gente vê a mensagem de João Batista de Jesus muito, muito dura para essa classe de pessoas, líderes. Mas porque eram muito religiosos, né? Queriam transparecer para o povo que eles não quebravam a lei, que eles não quebravam a tradição, mas na verdade eles não cumpriam a lei. Eles não tinham misericórdia. Aí eles fazem a pergunta, né? Quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era de fato, né? Porque Jesus se havia retirado. Em razão de naquele lugar haver grande multidão. Ou seja, operou um milagre, já saiu Jesus. Versículo 14. Depois disso, Jesus o encontrou no templo. Isso aqui é muito forte.
Camarada que antes, pra você ver como é que Jesus muda o cenário da pessoa, né? O lugar de convivência dele era lá no tanque de Betesda. Depois que Jesus operou um milagre na vida dele, onde ele tá? No templo. Glória a Deus. Né? Isso aqui você vê o quê? Um homem que recebeu o milagre de Deus, né? E ele tá onde? No templo. É a mesma coisa, né? De a pessoa dizer assim, não, eu sou grato a Deus pelo aquilo que ele fez na minha vida. Sou grato a Deus pelo aquilo que ele operou, pelo aquilo que ele fez, né? A mudança que ele fez na minha história. Então, assim, você vê que é uma gratidão. Jesus cura ele, Depois liberta encontra ele, no templo. encontra ele no templo. Jesus encontra ele no templo. Se fosse um camarada que só quisesse milagre, operou milagre, perna pra quem tem. Vou nem ficar em Jerusalém. Ninguém aqui me ajudou? Sim ou não? Ninguém aqui conseguiu me ajudar. O camarada não tinha um homem. Putz, isso aqui é forte. Quando ele estava naquele cenário, e é isso, né? Quero que as pessoas entendam que é isso que o diabo faz. Né? Primeiro ele eleva o camarada, depois bota o camarada lá no abismo. E quando o camarada tá lá no abismo, né? Não tem ninguém que ajuda, não. Aqui não tinha um homem, uma pessoa, uma alma pra dizer assim, não, tem um coração bom de pegar esse paralítico e jogar ele na água. Ele disse para Jesus, até eu quero, né? Mas Até eu quero, mas não tem ninguém. Eu já cacei. Moção, 38 anos. 38 anos, será que não tinha alguém que chegasse e disse, não, meu irmão, o problema é porque tu não consegue chegar lá, vou te pegar no colo e vou te jogar na água. Mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Por quê? Porque tava no abismo. Tava num cenário difícil. Tava num cenário de escravidão. Então, assim, não espere ajuda depois que o diabo cirandar, que o diabo chicotear, que o diabo escravizar. Não fique esperando ajuda, não. A não ser de Jesus. Né? Então não tinha ninguém. Então um camarada desse, igual eu falei, foi 38 anos de fase da vida dele que foi de sofrimento. Se fosse outra pessoa hoje no século que nós está vivendo, a primeira coisa que ele fazia é o seguinte, meu amigo, eu fui humilhado aqui em Canaã. O que eu vou fazer? Bora. Perna pra quem tem. Aqui eu não fico. Se 38 anos ninguém me ajudou, o que eu quero fazer no meio desse povo? Camarada aqui não. Ele sabia o quê? Que a situação que ele estava passando, que a situação que ele estava, né? A enfermidade que ele estava sofrendo, ele entendeu o quê? Que somente Deus, somente Jesus pode libertar ele. Libertou, libertou. Mudei minha vida, mudei. Templo. deixa eu ir pro templo. Igreja. Casa do Senhor. Então, o camarada que vivia entre os enfermos, vivia no meio da humilhação, hoje ele pôde ir pro templo. Antes ele não podia. Então, é isso que Jesus faz, né? A gente vê muitas pessoas aí que às vezes tá escravizada na droga, no álcool, já nem consegue mais, né, conviver em meio a ambientes sociais. Por quê? Porque o diabo já escravizou ele. Não consegue. Ele não consegue ficar no meio da família, ele não consegue ficar no meio dos amigos, porque se ele ficar faz baderna, envergonha, né? Então assim, não consegue mais conviver. Mas se ele for alcançado por Jesus, pela palavra, Jesus faz com que ele volte a se socializar com as pessoas novamente. Principalmente, né, dentro da presença da casa do Senhor. Então esse homem, Jesus encontra ele no templo. E no versículo de número 13, né? No versículo de número 14, perdão, Jesus diz, depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já está ação, né? Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ou seja, É forte. isso aqui é outro ponto também, já no fechamento, né? E a gente dá a entender, digamos assim, que esse homem, né? Para ele estar nessa situação foi algo causado pela vida que ele levava. Entendeu? Porque olha o que Jesus fala para ele, ó. Não peques mais. Isso. Para que não te suceda coisa pior. Ou seja, o que tu estava passando era consequência do teu pecado. O teu pecado fez tu passar 38 anos paralítico.
Naquele estado de naquele sofrimento. estado de sofrimento. Então, assim... Só que aí Wallace, até comentei contigo, né? Uhum. E se eu tiver errado, me corrija, né? Aos amigos que estão nos assistindo aqui. Jesus fala assim, tome cuidado para que não te aconteça coisa pior. Pior. Aí a gente para analisar o texto, pensar. E aí vem um pensamento. E ainda existe coisa pior do que estar 38 anos paralítico. E do meu ponto de vista, que eu fiz uma aplicação, estava conversando contigo, e não tem coisa para um homem pior do que um homem morrer sem Cristo. Sem Cristo. A gente vê a parábola do rico de lá. Não tem coisa pior. Jesus encontra esse homem no templo, ele tá alegre, Jesus traz uma advertência para ele, diz, ó, tá curado, tá bonitinho, tá lindo, tá no meio da sociedade agora, dignidade, agora tu tem. Restaurada. Mas tome cuidado para que não te aconteça coisa pior. Jesus está dizendo assim, ó, aqueles 38 anos lá não era coisa muito ruim, não. Ainda pode piorar, né? Ainda pode piorar, pode vir outra coisa pior ainda. Com certeza. E assim, é o que nós estamos falando aqui, que é uma consequência do pecado dele, da vida que ele levava, da vida que ele tinha antes de Betesda. Agora, essa é a preocupação porque a gente vê que a consequência do pecado causou isso. E hoje a gente trata o pecado como algo natural. Sim ou não? É. A gente não trata o pecado da forma que era para ser tratado. O pecado é algo sério. Pessoas que não pensam na consequência que vai trazer, né, Wallace? E não pensa, e assim, não pensa na distância que isso causa de Deus. Não, o distanciamento. Né? A gente vê o texto claro de Isaías 59. Eis o quê? Os ouvidos do Senhor não estão gravados, para que não possa ouvir. Isaías profetizando sobre a nação de Israel. Eis que os ouvidos de Deus não está gravado para que não possa ouvir, e eis que as suas mãos não está encolhida para que não possa entender, salvar. Por quê? Mas as vossas iniquidades causam separação entre vós e Deus. Ou seja, o pecado causa uma barreira entre Deus e o homem. Ainda que Deus queira se relacionar com o homem, mas Deus é o quê? Deus é limpo, santo. Puro. É um atributo natural dele. A natureza de Deus é santa. Então, se o homem que vive na prática do pecado, vive uma vida impura, uma vida suja, como que Deus vai se relacionar com ele? Não tem como. Porque isso fere, isso afeta, né, de forma direta a natureza de Deus. Porque Deus é um ser santo. É por isso que a Bíblia diz, sede santos, porque Deus é santo. Então, assim, o pecado, às vezes a gente trata o pecado como algo natural e não é natural. Né? A consequência do pecado na vida desse homem fez com que ele passasse 38 anos mendigando um milagre na beira do tanque de Betesda. E se não vigiasse, Se não vigiasse, ia acontecer coisa pior. E no versículo 15 é algo aqui maravilhoso para a gente concluir. Muito importante mesmo. Isso aqui é algo que ninguém pode esquecer. E diz assim, ó, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ou seja, o camarada recebeu o milagre, né? Carregou a cama como Jesus ordenou, ouviu Jesus depois disso do encontro e ainda foi e anunciou Jesus. Ou seja, é aquilo que eu falei aqui. Esse aí é um camarada grato, hein? Esse é o camarada grato. Recebeu, ficou tão alegre, ainda vai passar a falar daquele que pode... Ainda se tornou um missionário de Jesus. Glória a Deus. Palavra, né? Que foi e anunciou o Cristo. Ele recebeu o Cristo e anunciou o Cristo. Então, assim, para você ver a mudança de cenário na vida de um homem, só por conta de quê? Por conta de um encontro com Jesus. Então, um encontro com Jesus pode causar todo esse impacto. O que aconteceu na vida de Saulo? Um encontro com Jesus de caminho de Damasco, né? Teve todo esse alvoroço, toda essa mudança, toda essa transformação. Então, Jesus ele não precisa de 10, 20 encontros. Um único encontro com Cristo é o suficiente para mudar a vida do homem. Esse homem aqui é a prova viva de que apenas esse encontro transformou a vida dele e ele ainda se tornou missionário do Evangelho e anunciou o Cristo. Então, isso é muito maravilhoso. Porque assim, você vê a
a transformação e a mudança, né, no cenário, na situação desse homem. E você que está nos ouvindo nessa noite, né, e nesse episódio, nesse texto de João 5, do paralítico do tanque de Betesda, né, o ponto central desse texto, o ensinamento aqui que nós queremos passar, né, Pastor João, para todos que nos ouvem aqui nesse episódio, é que Jesus é o único que é capaz de mudar o cenário na vida de um homem. E quando eu digo mudar, é pegar o leito e carregar, dizer assim, para cá eu não volto mais. Para essa situação eu não fico mais. Então, assim, tem muitas pessoas que recorrem a outros meios, como eu falei aqui, né? Vai resolver? Vai. Problemas momentâneos. Mas o único que pode dar paz eterna mesmo é Cristo. Descanso é Cristo. Descanso da alma e do espírito. Glória a Deus. Nós estamos chegando no fim, né? Diálogo aí maravilhoso. Você que está nos assistindo aqui, conte aqui para nós nos comentários. Jesus te encontrou? Como que você estava vivendo e hoje você está vivendo, né? Faz esse análise da sua vida. Talvez você que está me assistindo é alguém que viveu no lamaçal do pecado, né? Era alguém que não era bem visto pelos olhos da sociedade. Era alguém que era paralítico, não físico, mas espiritual, não é isso? Era alguém que não era bem visto. Mas Cristo foi ao teu encontro e se encontrou contigo e fez uma transformação maravilhosa. E hoje você se encontra na presença dele, glorificando e exaltando. Ou talvez você que está me assistindo, talvez disse, irmão, Jesus fez tudo isso na minha vida, mas hoje eu me encontro afastado da presença dele. É tempo de você voltar. Você pode comentar aqui também, dizer, eu quero voltar aos caminhos do Senhor, que a gente vai estar aqui sempre observando os comentários e a gente estará orando pela tua vida. Amém? Nós estamos chegando ao final, que Deus em Cristo te abençoe. Vou deixar as palavras finais aqui com o meu amigo Wallace. Amém. Aqui ficam meus agradecimentos, né? Todos também. Vou participar desse podcast mais conhecido, porque eu creio que Deus vai continuar dando crescimento nesse projeto. É algo muito louvável para Deus. E hoje nós temos aí a tecnologia a nosso favor e nós temos que usar ela a favor do reino. Nós já teve exemplos, né, Pastor João, naquelas lives que nós fez, que pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Eu colhi, né, testemunho, frutos disso depois, de pessoas dizendo assim, eu assisti, eu vi, eu fui alcançado. Depois daquele dia eu tive vontade de ir para a igreja, eu chamei minha esposa, eu fui para a igreja. Então, assim, a gente vê que é algo que nós temos que usar a favor do reino. Então é isso aí, continue, né, aqui inscrito no canal, divulgue para as pessoas para que possam ser alcançadas pela palavra de Deus e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aqui ficam meus agradecimentos a todos, né, e em breve aí, se Deus nos permitir e tiver a oportunidade, estaremos aqui mais uma vez trazendo aí novos pontos, né, e comentários acerca da palavra de Deus. Amém? Amém. Fique com Deus, até a próxima, no nome de Jesus.